A maior compra de Bitcoin em 2 anos. Se eu fosse você, não ignoraria o que está acontecendo no mercado agora. O Bitcoin já caiu mais de 45% desde o topo e apitou agora a primeira grande oportunidade de compra de 2026. Eu vou te explicar tudo isso nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque é que eu valorizo seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. O seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo. Já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que deixam um like nos vídeos. Aproveito também para fazer o convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever, no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, finalmente nós chegamos na região de preço que foi o topo do ciclo passado, que eu, você e todo mundo sabe que é suporte, e não só é suporte como é um dos mais importantes, eu diria que o mais importante desse ciclo. Significa que não vai ser perdido? Não, não significa, mas eu vou te explicar em detalhes o que ele representa. E diga-se de passagem, eu falo dessa região aqui desde o ano passado, 2025. E eu comentei isso, comentei também sobre aquilo que eu tinha alertado a minha comunidade enquanto o Bitcoin ainda estava acima de 100 mil dólares, falava da região dos 98 mil dólares, que era uma região muito sensível. Eu recebi um comentário no último vídeo de uma pessoa dizendo que agora estão falando que avisaram, mas não avisaram ninguém, deixaram o varejo sozinho, etc. E no último vídeo eu não tinha trazido prints aqui, mas eu vou trazer prints sim, mostrando o que eu falei para minha comunidade ainda em outubro, que foi exatamente o que eu falei no vídeo anterior. Eu só não tinha trazido prints aqui porque eu achei que não era necessário, mas já que eu recebi esse comentário, eu acho que se faz necessário sim mostrar. E além disso, você que acompanha o canal aqui sabe exatamente aquilo que eu falo sobre probabilidade, sobre estar mais propenso a acontecer X ou Y no mercado, sobre os indicadores, sobre as coisas que eu uso e como eu me posiciono dados os cenários. Se você acompanha os vídeos aqui do canal de fato, assiste todos eles, você sabe exatamente que a linguagem aqui é clara, que eu não pago de mãe de nada os mercados, nem de guru, mas tem uns 10 vídeos aqui falando de bear market, de zonas de compra de Bitcoin na queda, e porque eu não estou comprando altcoins já há um bom tempo, inclusive fiz vídeo aqui explicando que eu vendia altcoins realizando lucro e prejuízo também, não tem problema algum com isso. São vídeos ainda do ano passado, se você quiser você pode conferir aqui no canal. Eu faço esse esclarecimento a todos, porque o meu trabalho é bastante sério aqui e eu levo a sua confiança muito a sério, mas é inevitável a turma do ouvidinho seletivo, ou que não acompanha o canal, ou que confunde o canal com outros canais por aí. Eu não tenho como responder pelos outros, eu respondo somente pelo meu. Dito isso, qual é a maior compra dos últimos 2 anos? A compra que eu fiz agora na região dos 68 mil dólares. E por que eu fiz essa compra agora? Primeiro, eu me preparei para isso como fiz lá em 2022, onde eu consegui comprar muito Bitcoin barato, abaixo dos 20 mil dólares. E quando eu falo muito, é muito mesmo. A maior parte das minhas posições em Bitcoin foram adquiridas ali, na região entre os 15 e 19 mil dólares, para ser mais preciso, porque eu não me preparei dessa forma lá em 2018, no primeiro ciclo que eu participei. Aliás, eu participei de parte desse ciclo, e justamente por não estar desde o início, eu acabei não conseguindo comprar tanto como gostaria lá em 2018. E essas compras eu faço programadas. Por exemplo, quando executaram essas ordens, eu não estava olhando para o mercado, fui ver depois. Por quê? Porque eu, assim como você, estou trabalhando, estou fazendo outras coisas e não tenho como ficar olhando 24 horas por dia para o mercado. E como é que eu programo isso? Eu deixo ordens limite em regiões específicas de preço, ordens maiores, programadas lá na Binance, elas executam automaticamente quando o preço atinge determinado preço. Aliás, falando em Binance, caso você ainda não tenha conta lá, eu recomendo que você abra pelo link aqui do canal, porque você vai ter 10% de cashback sobre todas as suas taxas de trade e mais até 600 dólares de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois que você abre a conta. Para ativar os 2 bônus, basta que você abra a conta até o final pelo link aqui do canal, tô deixando na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Em resumo, eu fiz caixa, eu deixo esse caixa rendendo lá na Binance, o caixa em dólar já lá preparado. Quando o preço começa a se aproximar de determinadas regiões, eu já deixo as ordens escalonadas, tiro esses valores do que está rendendo ali, o restante que eu não vou utilizar, né? Ou seja, que eu vou utilizar para compras futuras a patamares inferiores, deixo lá rendendo ainda. E por que aqui, agora, nessa região de preço, foi a minha maior compra dos últimos 2 anos? Nesse exato momento, o RSI semanal está muito estressado, ele está estressado ao extremo, mostrando sobrevenda semanal. Exatamente o momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse é o cenário. E historicamente, quando o RSI semanal fica muito estressado, como é o caso de agora, isso marca bons pontos
pontos de compra porque o preço tende a reagir dali para frente. Não é uma certeza, é uma tendência forte. E vale lembrar que os agentes do mercado, em especial os traders, levam muito o RSI a sério na hora de tomar decisão de compra. E o outro ponto eu quero mostrar aqui no gráfico para você, nós estamos aqui numa região, dá uma olhada, EMA 200, essa linha aqui mais forte azul, está exatamente onde o preço está, EMA 200 semanal. O que isso significa na prática? Que é uma baita região para compra. Lembra que eu marquei aqui esse caixote? Lá atrás o preço estava mais ou menos aqui quando eu desenhei isso aqui, falando que aqui marcaria uma baita região para compra, né? Uma região de preço muito interessante para colocar ordens escalonadas. Foi o que eu fiz, por isso que eu fiz as maiores compras dos últimos 2 anos, justamente aqui, porque eu tenho uma estratégia, eu desenho ela e eu sigo ela à risca. E um outro detalhe do porquê que isso aqui pode ser uma base interessante para compra, um ponto excelente de compra, nós temos o ciclo anterior, né, a máxima do ciclo anterior aqui nessa região. Então é uma faixa de preço muito interessante. Por mais que o mercado esteja num pânico total agora, achando que é o fim do mundo, que o Bitcoin acabou, ele tem chances maiores de segurar aqui. Maiores do que o quê? Maiores do que, por exemplo, quando ele estava aqui em 83, 80. Aqui ele tem mais chances porque é uma região que representa mais coisa para o Bitcoin. Mas pode ser que o preço não pare aí? Óbvio que pode ser que o preço não pare aqui, mas eu quero que você preste atenção aqui comigo nos padrões de queda. Olha só, padrões semanais aqui. Bitcoin cai às vezes por 4 semanas, forte, como foi agora a queda recente, você vai observar aqui quedas maiores também, cai forte, estaciona em algum ponto e vai lateralizar por algumas semanas. E aqui nesse momento, a queda foi bastante íngreme, então existe uma tendência dele pegar aqui uma lateralização ou até fazer um short squeeze, né, que é aquele movimento gráfico pegando todo mundo com as calças na mão, todo mundo está vendido no mercado e fazendo um movimento praticamente em V aqui até uma próxima resistência. Então esses fatores todos são fortíssimos psicologicamente. Vai lembrar que o mercado é feito por pessoas, pessoas agem por esses gatilhos psicológicos. É só isso que importa? Não é só isso que importa, mas importa muito, é relevante. Em resumo, as chances de uma queda parar quando ele atinge uma região de suporte importante, são maiores do que numa região onde não tem suporte. Agora, ponto importante aqui, o meu caixa para poder aproveitar oportunidades está bem alto ainda, segue alto. Eu não usei nenhum quarto daquilo que eu tenho disponível, né, projetado para usar em cripto. Eu posso usar até mais do que esse projetado caso os preços fiquem em níveis absurdos. Mas só para você ter uma ideia, eu tenho hoje posicionado no mercado cripto algo como 13,6% do meu patrimônio total investido, ou seja, em Bitcoin, e lá na parte caixa eu tenho aproximadamente 24,6% hoje. E o que eu quero deixar claro aqui é, você não precisa se preocupar em onde vai ser a mínima do Bitcoin, qual vai ser exatamente o melhor preço de todos para comprar, sendo que o que importa de fato é você fazer aquilo que tem que ser feito, ou seja, fazer compras em bons pontos para isso. Então se você tem uma estratégia, a estratégia é comprar no pânico, não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de comprar no pânico, só porque tem muita gente falando que o Bitcoin vai a 50, vai a 40, vai a 30, tem o Michael Burry agora falando que vai a 30, ele vai errar de novo, esse é o meu palpite. Aliás, apesar dele ter dado uma grande tacada, ele erra muito mais do que acerta, então você não tem que ficar preso nisso, naquilo que vira mídia, né? O Bitcoin acabou, aquela coisa toda, você tem que fazer aquilo que você se propõe a fazer quando o mercado não está em pânico. Aí quando ele entra em pânico, você simplesmente executa. É por isso que eu deixo ordens programadas para eu nem me preocupar e nem ficar com aquele pensamento, nossa, mas o preço caiu tão rápido agora para 66 mil dólares, então significa que ele vai cair para 60, é inevitável? Quando na verdade, às vezes, você deixa aquelas ordens para executar, como já aconteceu comigo, elas vão comprar fundo, e se você estivesse sendo guiado pelo sentimento puro e simplesmente, você simplesmente não teria comprado. Agora, bom, dito isso, onde pode ir o preço caso esse suporte atual não segure? Eu estou falando aqui, independente se isso vai acontecer agora ou depois, né? O preço pode reagir, voltar a cair depois, é comum que isso aconteça, mas vamos lá, nós temos uma região aqui de preço também bastante atrativa e que pode chamar o preço do Bitcoin em pânicos maiores, principalmente se for descoberto no mercado algo que está fora do radar, um cisne negro, aquela coisa toda. Eu vejo essa como uma região bem factível do Bitcoin alcançar de preço. A região de preço onde o Bitcoin visitou aqui, ó, eu até marquei que foi o fundo lá de 2024, que serviu aqui como resistência, depois suporte aqui e tal. É uma região muito interessante, que é ali nos 49 mil dólares aproximadamente. A gente marca aqui
aqui, ó, 49, até essa parte aqui, ó, que é a base desse estresse todo aqui, ó, na maior parte do tempo, ali por volta dos 60 mil dólares. Vou até jogar para frente isso aqui, porque eu acredito que o preço pode chegar aqui, não exatamente agora, mas mais para frente. Então tá aí, ó. Eu vou deixar isso aqui, vou trazer isso nos próximos vídeos também. Eu não apago nada aqui, assim como eu fiz com esse aqui de cima, falando que o Bitcoin não poderia perder essa região, porque aí nós entraríamos num bear market. Aí perdeu, né? Nós entramos e aí eu disse que isso aqui era uma excelente região de compra, porque poderia ser um suporte importantíssimo. O preço até deu uma lateralizadinha aqui depois dessa agulhada forte que deu. Vamos ver se ele segura ou se não. Mas o fato é que essa outra região aqui é uma região que sim, eu colocaria ordens ainda maiores do que essas aqui, caso o preço caia para cá. Outro ponto relevante, só para você ter aqui uma ideia, eu já mostrei isso em outro vídeo, mas se a gente pegar aqui, ó, da máxima lá no 126 e alguma coisa e jogar até essa base aqui, nós vamos lá para 60% de queda aproximadamente, o que é bem razoável, dado que ciclo após ciclo a volatilidade vai diminuindo, a queda lá para mínima é menor, né? Ou seja, a gente teve, salvo engano, 87, depois 84, depois 77% de queda. Esse ciclo aqui teve uma alta muito menor do que o ciclo passado e da mesma maneira a gente tende a ter uma queda menor também, né? Eu diria que significativamente menor do que a queda passada. Então, região aqui com uma queda de 50 e poucos por cento, 60%, eu acho bem razoável para a gente projetar, principalmente olhando aportes, né? De novo, eu não tenho a pretensão aqui de acertar exatamente a mínima. Ó, a mínima vai ser lá em 49,250. Não tenho essa pretensão. Até porque se eu tentar chutar qualquer número aqui, eu vou errar. Se me derem 10 chances, eu vou errar as 10. A grande questão é olhar para isso tudo, para bolar a estratégia e manter ela 100% ativa. Basicamente é um combinado que você precisa fazer com você mesmo e executar. Se você precisa de ajuda para investir, eu recomendo que você assine a comunidade 1%. Aliás, lá os alunos sabem exatamente onde estão posicionadas cada uma das minhas ordens de compra. Recebem diariamente as minhas orientações e o meu suporte. É 7 dias por semana. O link para você fazer a assinatura da comunidade 1%, você pode escolher tanto mensal quanto anual, tá aqui também na descrição do vídeo, eu tô deixando também no comentário fixado. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.